Graça e paz, meu amado, minha amada, meus irmãos, pedras vivas da obra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, diz assim, a palavra de Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeus, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem sois vós? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assim orando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Meus amados, olha a vergonha de não se conhecer, não servir e não amar a Jesus, o Deus verdadeiro. Esses 7 rapazes eram filhos do sacerdote, mas não tinham intimidade com Deus, não conheceram Jesus. Então tentaram expulsar demônios em nome do Jesus a quem Paulo pregava. E apanharam, levaram uma surra. Meus amados, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Meus amados, nós temos que ter fé em Jesus. Jesus nos deu poderes para expulsar demônios. Se você não crer nisso, os demônios vão te expulsar. Sabe de onde? Da casa de Deus. Vão te levar para o meio deles. Nós precisamos ter, meus amados, uma fé inabalável. O que é uma fé inabalável? É uma fé rígida, bem estruturada, que nada consegue demover. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 4, diz assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Meus amados, o apóstolo Paulo deixa claro aqui a fé em Cristo Jesus. Nós temos ordens de Jesus, são ordens e poderes delegados por Ele. Precisamos crer e ter uma vida santa. Precisamos ter uma fé e uma vida reconhecida até mesmo pelos demônios. Você pensa que o demônio não te observa? Aquelas coisas que você faz em oculto? É por isso que muitos crentes não usam os poderes que Jesus delegou para nós. Eu já vi crentes fugindo de demônios, meus amados. Você acredita? Uma vez eu estava visitando uma irmã e ela me pediu para ir cumprimentar a mãe dela que estava acamada. Eu cumprimentei, fui no aposento dela, cumprimentei e me veio uma vontade muito forte. Deus falou comigo no Espírito para orar por ela. Eu convoquei a família, comecei a orar, o Espírito saltou. E era um espírito teimoso, que não queria sair, mas ele não pode contra o poder de Deus. Aí sabe o que aconteceu, meus amados? Ele foi embora, ele foi expulso. Aí eu cheguei e perguntei à irmã: escuta, mas isso aqui já aconteceu alguma vez antes? Aí ela me disse: sim, já aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Estavam umas irmãzinhas aqui de uma outra denominação, orando, e quando o Espírito saltou, elas saíram correndo e foram para a rua. Meus amados, isso é inaceitável. Você precisa ter a fé e ter uma vida limpa. Se você não tiver uma vida limpa, o demônio que é acusador, ele vai apontar o dedo para você.
No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1, Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Meus amados, nós temos esse poder. Nós temos que crer e ter a vida limpa. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 5, diz assim: e Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Meus amados, quantos estão preparados para fazer isso? Não muitos, infelizmente. E ele continua: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Meus amados, você sabia que você tem poder até para ressuscitar os mortos? Precisa ter fé e precisa ter uma vida limpa diante de Deus. Querem ver um exemplo de fé abalada? Pedro nos dá esse exemplo. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Mas nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Não existe meia fé. Ou você crê ou você não crê. A fé inabalável, meus amados, é em Jesus. Não é no copo de água, não é no azeite ungido, não é na água do Rio Jordão, no lenço suado, na camisa manchada de sangue. Tudo isso, meus amados, saibam vós, é idolatria. Primeira carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, versículo 6, capítulo 9, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, meus irmãos, glórias a Deus. Mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Meus amados, ou você crê ou você não crê. Você recebe tudo isso de Deus? Deus tem muitas promessas, meus amados, para nós, mas Deus tem ordens também. Nós precisamos receber as promessas e cumprir as ordens, meus amados. Livro de Josué, capítulo 21, versículo 45, diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Meus amados, tudo se cumpriu diante do povo de Israel, que era um povo rebelde. E nós? Pense bem, meu amado. Fique na graça e na paz do Senhor.